a negar nós mesmos, aí nos faz como aqueles homens. Duro é essa palavra, quem pode suportar? Quem pode suportar essa palavra? Porque a palavra de Deus ela vai o quê? Confrontar nós mesmos, nossas vontades. Né? Ela vai contra nós mesmos. E muitos ele quer lutar com muitas coisas. Ele luta, né, expulsando em nome de Jesus, sai dessa casa, dessa família. Mas quando ela vem, Senhor, repreende todo o mal que há em mim mesmo, as minhas vontades. Repreende todo o mal que há dentro de mim. Senhor, não me deixa se prender para o mal, me livra de mim mesmo. Né? Porque nós podemos ver que o ser humano ele é carregado de sentimento, né? Carregado de vontade, de sentimento. Só que ele sabe, se ele for segundo a vontade dele, ele vai perecer. Mas como o salmista Davi mesmo falou, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Então você vê que quando nós guardamos a palavra, que quando vem algo nas nossas vidas, que aquilo começa a nos dominar, que a palavra de Deus fala não ser dominado por nada, mas ser dominado somente pelo Espírito Santo de Deus. E quando algo vem nas nossas vidas, nós negamos a nós mesmos para não fazer nossa vontade e sim fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós, que quando ele estava no monte, imagina, minha irmã, Jesus sabendo o dia que ele ia morrer, sabendo a hora que ele ia morrer e do jeito que ele ia morrer. Agora vamos jogar isso para nós. Se nós soubéssemos o dia que nós vamos morrer, a hora que nós vamos morrer, se nós já somos ansiosos sem saber o dia nem a hora, imagine se nós soubéssemos. E Jesus sabia, irmão, o dia e a hora que ele ia morrer, ele sabia. Então imagina que, por isso quando ele falava, ó, vai vir aquela hora, mas como me angustia a minha alma, por saber que essa hora veio. Então imagina, você está na semana da sua morte, quando ele fez a Santa Ceia ali, ele sabia, eu estou na semana da minha morte. E ele sabia que tudo aquilo estava preparado, o Pai já preparou aquela vida para ele. Como o Pai tem nos preparado nessa terra. O Pai tem nos preparado para o propósito dele, para nós aceitar a vontade dele. Então imagina, Jesus ele já veio para aquilo, e o Pai já preparou ele. Desde a fundação do mundo já estava preparado o Cordeiro de Deus. E quando Jesus ele vem, podemos ver que ele já foi preparado para aquilo. E ele sabendo, mesmo que ele foi preparado para aquilo, ele angustiava, ele se entristecia por saber que ia passar aquela hora. Então aquela semana, imagina você na semana, nós está aqui e fala assim, ó, semana que vem, vocês vão morrer. E vai ser morte e morte cruz ainda. Uma morte, não é só uma morte natural, uma morte cruz. Era uma morte que era naquela época as piores mortes, para os piores crimes que existiam naquela época. Era a morte cruz. Por isso que falava, né, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele sabia que ele tinha que morrer como um malfeitor, sem pecado nenhum. Porque ele sabia que precisava morrer para nós ser salvos. E aproximando aquele grande dia, ele ficava muito me angustia. Tanto que até quando aquela mulher chegou com um unguento e ungiu os pés dele, ungiu a ele, jogou aquele unguento sobre ele, Judas, que a palavra fala que ele era ladrão, ele falou assim, mas por que gastar esse unguento? Não poderia vender e dar aos pobres? Né? Ele falou, os pobres sempre tu tem, mas essa mulher já precipitou, me ungindo para o dia da minha morte. E você vê que quando Jesus estava se aproximando, que ele subia no monte para orar e clamar a Deus, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja que a minha vontade, mas sim a tua. Está entendendo? Porque a vontade de Deus, Deus deixou tanto exemplo que ele se fez carne para sentir nosso sentimento. Isso que é maravilhoso de Deus. Porque Deus, podia falar assim, não, mas Deus foi egoísta, ele nos permitiu sentir dor, sofrimento, porque não sabe o que é dor e sofrimento. Não, ele sabe o que é dor e sofrimento. Porque ele passou, ele sentiu todas as dores e tudo ele foi tentado, tudo ele foi provado. Ele sentiu. Então você vê que quando ele estava no monte, ele falou, Pai, se possível, passe nesse cálice, todavia não seja que a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque ele não queria passar, mas ele falou, por acaso, se eu não beberei esse cálice, eu sei que eu tenho que beber esse cálice, porque se eu não beber... Tanto que ele falou, se eu quisesse, quando o povo foi prender ele no monte ali, ele falou, se eu quisesse,
Eu oraria ao meu pai enviaria legiões de anjos e batalharia por mim. Mas ele sabia, se ele clamasse, Senhor, manda legiões de anjos, vamos acabar com tudo, acabou, chega. Ele faria isso. Ia ser a vontade dele, na terra. Só que não, Senhor, aquela vontade do Senhor que está no céu, a vontade do Pai. E ele cumpriu toda a vontade do Pai, né? E assim é onde que entra as nossas vontades. Porque nós podemos ver que muitas vezes nas nossas vidas, se nós não vigiar, nós fazemos a nossa vontade. Aí a pessoa fala, não, mas não é tudo na vontade de Deus. Sim, não é a vontade de Deus. Mas muitas vezes, é como diz, há o livre-arbítrio, há escolhas de nós tomar. Ah não, mas eu fiz isso porque Deus permitiu. Deus permite. É igual eu costumo dizer, uma coisa a permissão de Deus e outra coisa a vontade de Deus. As pessoas às vezes confundem a vontade de Deus com a permissão de Deus. Ah não, mas tal coisa, o fulano tal matou fulano tal. Ah, foi da vontade de Deus? Foi permissão de Deus. Deus permitiu aquela situação. Porque como Adão e Eva, ele permitiu Adão e Eva pecar. Ele permitiu Pedro negar Jesus. Ele permite a situação. Quando tem mesmo um exemplo que nós for ver bem, quando aqueles homens chegaram até Jesus, querendo provar Jesus, falou assim, na lei de Moisés nos deixou dar carta de divórcio e deixar nossas mulheres. Ele falou, Moisés não. Para você ver, muitas pessoas hoje querem tomar as decisões erradas, às vezes largar a esposa, fala, não, mas na palavra falou que o próprio Jesus falou, não, Moisés não, mas foi a dureza do vosso coração que vos permitiu tal coisa. Mas desde o princípio Deus fez o macho e a fêmea para ser uma só carne. Deixará o pai, sua mãe, orar sua mulher, será uma só carne. Está vendo como Deus sempre coloca o homem dentro da palavra? Então você vê, tem coisas que é permissão de Deus, outras coisas é a vontade de Deus. Então se Jesus falar, Senhor, manda legiões de anjos, Deus permitiria os anjos virem batalhar e acabar com tudo. Mas ele falou, não, eu não quero a permissão de Deus, eu quero sim a vontade de Deus. Está entendendo? Quando as coisas começam a mudar, Senhor, eu não quero a permissão, eu quero a vontade. Entendendo? Ah, mas eu fiz tal coisa porque Deus permitiu. Tudo bem, Deus permitiu. Mas eu não quero a permissão, eu quero a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Porque a permissão traz consequência. O homem está aí, ele pode, não, eu vou fazer tal coisa. Ele pode. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. É lícito, eu deveria falar, eu vou sair da igreja, eu vou ir beber. Deus, ele pode permitir, mas não convém. Isso vai o quê? Me levar à condenação da minha alma. Aí eu vou falar, Deus, mas por quê? O Senhor permitiu. Deus vai falar, eu permiti sim, mas através dessa permissão vai te levar o quê? A condenação. Mas se você me clamasse pela minha vontade, se você clamasse pelo livramento de você mesmo para livrar da sua vontade, eu tinha te livrado, porque Deus livra. Aí muitos têm entrado nessa, sabe? Muitos têm ido nesse caminho. Não, mas Deus permitiu. Eu larguei minha esposa, casei de novo, Deus permitiu. Eu fiz isso, eu aquilo outro, porque Deus permitiu. Deus vai permitindo sim. Até o diabo, ele permitiu. Ele amou no coração dele e ser igual a Deus, Deus permitiu aquilo no coração dele, mas ele foi lançado por terra, porque Deus permitiu. Mas não foi a vontade de Deus. Uma coisa é a vontade de Deus. Então nós vemos, que quando nós negamos a nós mesmos, porque realmente está um perigo muito grande. Porque realmente se nós não negar nós mesmos, porque muitas vontades vêm, só que nós precisamos falar, Senhor, me livra de mim mesmo. Livra de mim mesmo. Um exemplo, a pessoa, ela está ansiosa, está preocupada com certa situação. Só que se nós for examinar a palavra, tudo aquilo que nós for fazer que está de acordo com a palavra de Deus se torna pecado. Até a fé, até o medo, a palavra diz que o medo aniquila a fé. E se nós fazer tudo que não é por fé se torna pecado. Está entendendo? Porque muitas decisões, muitas coisas nós fazemos por falta de fé. Aí é onde nós pedimos, Deus me ajuda na nossa incredulidade. Então você vê que muitas decisões tomadas, Deus ele permite, mas não é muitas vezes a vontade de Deus, Porque a palavra diz que a vontade de Deus é do alto, nossa vontade é terrena. Louvar-se a Deus. Então, quando muitas vezes
que a pessoa se esquece que o tempo é de Deus, a hora é de Deus. As pessoas pensam que se ela fazer algo, se ela se mover, vai acontecer. Mas quando nós descansamos na vontade de Deus, aí sim nós somos bem-aventurados. Louvado seja Deus. É onde nós falamos não para nós mesmos. E louvado seja Deus. E quando eu meditava, eu pensei muito nisso aí, sabe? Louvado seja Deus, para Deus livrar de nós mesmos. Livrar de nós mesmos, porque nós sabemos que o homem, por isso que muitas vezes o homem, Deus, ele olha e fala, não, mas a vontade já está no teu coração. Não tem como. Se nós for ver bem, o que Jesus falou para Caim? Ele falou, Caim, eis que o pecado já é as portas. Porém, sobre ele tu deve dominar. Ó Deus, né? Dando um exemplo nessa noite, né? Porque o pecado já estava no coração de Caim. Estava ali. Ele queria tirar a vida do irmão. Ah, mas foi da vontade de Deus ele matar o irmão? Não, foi da permissão de Deus. Deus permitiu. Mas ele ainda avisou, que pode ver que tudo que Deus vai fazer, ele avisa antes. Como ele falou, né, para Caim. Falou, ó, Caim, o pecado já é a porta, está na porta. Por isso, tudo deve dominar sobre ele. O que ele deveria fazer? Dobrar o joelho e falar, Deus, essa vontade é grande, Senhor. Eu quero tirar a vida do meu irmão. Eu tenho inveja do meu irmão. Isso é o sentimento do homem. Está vendo como é o sentimento do homem? Ele é um sentimento de inveja, um sentimento de ira, de maldade, de querer tirar a vida do próprio irmão, porque Deus se agradava mais do sacrifício do irmão do que dele. Mas ele podia falar assim, o Senhor não se agradou, mas me ajuda a eu fazer o que é certo, me ajuda a começar a orar pelo irmão, começar a clamar, a falar assim, eu tiro isso de mim, Senhor, arranca isso de mim, arranca de mim, Senhor. Deus faria, mas não, que ele preferiu tirar a vida do irmão. Então é o que está acontecendo hoje em dia. Às vezes a pessoa está na igreja, aí o diabo põe no coração, já aproveita que o ser humano já tem aquela queda, e muitas coisas nem o diabo. O diabo só fica assistindo, fala assim, ó, já está no coração dele. Ele só observa, fala, olha ali o homem e a mulher, já está no coração dele. Ele fica observando. Ele não precisa nem trabalhar muito. O que ele faz? Ele só distancia até um pouco e fica observando. E a pessoa é vencida pela própria vontade dela. Está entendendo? Às vezes a pessoa fala, sabe uma coisa, eu não vou para a igreja não, eu vou sair da igreja. Aí eu vou sair, não vou mais servir a Deus. É aquela vontade está ali, está ali. E ele não precisa fazer muita coisa não, ele vai deixando. Né? E Deus também observando também para ver o que o homem quer, porque Deus não vai ficar ali, não, vem para mim, não. Deus vai falar, ó, quer me seguir, nega a si mesmo, vem e siga. Deus não vai ficar ali passando a mão na cabeça de ninguém. Aí ele vai vendo aquela própria vontade dele ali, olha, eu vou sair. Aí ele sai. Aí daqui a pouco, mas se foi da vontade de Deus, Deus sai da igreja. Mentira, Deus permitiu o homem sair, mas não foi da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Se nós for ver bem que Jesus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todos aqueles que nele crê venham ser salvos. Deus amou o mundo, Deus, a vontade de Deus é que todo mundo se salve. Mas é da permissão de Deus que o homem também se desvia dos caminhos. Você vê a diferença, né? Então é o que está acontecendo hoje em dia. Por isso que nós temos que cada dia ter uma vida de oração e pedir, Senhor, me livra de mim mesmo, livra de mim mesmo. Porque quando vem as tribulações, quando vem as aflições, é a hora que tem a decisão. E onde que é o perigo? Sabe, irmão? Um grande perigo é nas decisões do homem. Porque o homem decide, não, vou fazer assim, e não consulta a Deus. Você vê um exemplo, Josué. Josué, quando viu aqueles homens que estavam vindo até ele, aqueles homens eram do lado, não era de longe. Aqueles homens pegaram aqueles pão velhos, aquela sopa velha, se vestiu, foi até Josué. Falou, Josué, faz uma aliança conosco, nós somos um povo de longe. Só que era do lado, tá entendendo? Só que o que ele fez? Ele não consultou Deus. Falou, Deus, esse algo é do Senhor, eu posso? Ele não, já pegou e fez aliança com eles. Né? Aí fez aliança, que a pouco descobriu que era povos vizinhos, que não era para fazer aliança. E Deus falou assim, não vai matar eles não, porque se você fez uma aliança com eles, vai ter que honrar a aliança. Está entendendo? Então muitas coisas, Deus ele permite, às vezes até uma coisa incrível que parece, até no casamento, sabia? Às vezes a irmã fala, não, mas foi da vontade de Deus eu casar com essa pessoa. Não, Deus permitiu casar. E você quis, agora não adianta correr atrás, agora já está feita a aliança. E vai quebrar a aliança? Não, você vai ter que ir até o final, sabia? Então, as coisas é assim. Então, você tem... O que Josué fez? Ele, não, se eu fiz aliança, vou permanecer com a aliança com Deus até o fim. Aí permaneceu ali. Entendeu? Então, na vida, muitas vezes é assim.
Então por isso que tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar muito a Deus. Porque realmente tem pessoas andando assim, sabe, para lá, para cá, tudo tribulado, e falam, não, mas é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Não, é permissão. Mas outra coisa, porque uma coisa eu sei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer que nós vá para o pecado? Não adianta você falar, mas foi da vontade de Deus eu cair no pecado. Claro que não. Foi permissão de Deus, nunca foi vontade de Deus. Tanto que ele fala, né, que o homem se vê, o homem se fará. Né? Então foi permissão, mas não foi da vontade de Deus. Então por isso que eu falo, então, muitas pessoas têm feito isso. Eles deixam se levar pelas suas vontades. O coração está cheio ali, está cheio. Né? E a palavra fala de tudo na vida guardar esse teu coração. E a pessoa fala, não, eu vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. E vai só se afundando, distanciando de Deus. Aí vai falar, Deus, mas por que o Senhor deixou? Não, Deus vai falar, eu permiti, filho. Você, nas suas decisões, distanciou de mim. Distanciou, porque eu coloquei a escolha. O que Deus fala? Eu deixei uma escolha ao bem e ao mal. Que caminho tu quer tomar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há duas escolhas. Aí a pessoa, Deus, mas o Senhor permitiu a destruição, o Senhor permitiu tudo isso, o Senhor foi da tua vontade? Não foi da vontade de Deus, foi permissão de Deus. Né? Então por isso que, quando eu estava orando aqui, o Senhor colocava fortemente no meu coração, para que nós venhamos pedir cada dia, Senhor, me livra de mim mesmo, livra de mim mesmo. Né? Eu falo de mim mesmo, porque quantas vezes eu já pensei em parar, já pensei em desistir, mas depois eu lembro, Senhor, o Senhor não chamou eu para parar. A palavra do Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Às vezes nós não queremos passar certas coisas para alcançar Jesus, mas nós temos que aceitar. Porque se você for ver, da minha vontade, assim, não tem quase ninguém aqui não, então acho que nem vou abrir hoje não, vou ficar aqui tranquilo. Mas é da vontade de Deus? A palavra de Deus fala, né? E de pregar o evangelho, não importa. Porque amanhã ou depois, que Jesus vai falar assim, não, meu servo estava ali, pregando, anunciando, né? Eu creio que, e a vontade de Deus é essa, né? Vai acabar tudo, uma hora vai tudo acabar. E nós vamos embora, né? Porque nós realmente estamos vivendo como o dia de Noé. E se a irmã for ver bem, ó, você vê, na arca só foi Noé e sua família, foi 8 almas. Olha o que está acontecendo, 8 almas. O povo do deserto foi só Josué e Caleb e aqueles jovens de menos idade. Então você vê, é pouco, irmão, você vai ser pouco. Jesus falou que o caminho é estreito. O maior mestre, havia 70 andando com ele. Mas o que permaneceu foi 11, nem foi 12, foi 11 que permaneceu com ele. Então você vê cada vez mais dessa maneira. Os que haviam em Pentecostes, havia 500. 500 dos 500 só ficou 120. Tá entendendo? Então assim está acontecendo. As portas da graça que está se fechando. As portas da graça estão se fechando, né? E realmente só está ficando um remanescente. Está ficando remanescente. Aí é aquela coisa, a pessoa toma a decisão errada e fala, não, mas Deus permitiu. Né? A pessoa tomou a decisão errada e falou, não, mas Deus permitiu eu sair da igreja, então agora eu estou no caminho largo. Deus ele permitiu, mas Deus não queria que você saísse. E a pessoa sai porque ela quer. Né? Mas que nós venhamos ficar com essa palavra nessa noite, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e que o Senhor continue nos ajudando, que nós precisamos muito de força para Deus. Fala, Deus, me dá força. Como a palavra de Deus fala, né, que para nós, né, como Jesus, né, Jesus ele moeu a si mesmo, ele moeu, nós temos que morrer nós mesmos para fazer a vontade de Deus, né? E eu creio que Deus vai nos dar força, né, para seguir até o fim, amém? Em nome de Jesus Cristo.